Jesus, Mestre querido, Deus, Pai amado e bondoso, elevamos o nosso pensamento ao alto mais uma vez nesse momento, pedindo o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, há mais de um século no plano físico, que tenhamos a certeza do auxílio desses irmãos, que a nossa irmã Ângela, que vai fazer uso da palavra, possa ser bem intuída por eles e com certeza assim o será. E que assim nós outros possamos apreender ao máximo todos esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, Ângela Maria falando sobre reencarnação, o que é e para que serve. Isso. Vamos nós, né? Com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Semana que vem, Sueli está de volta. Porque aí, né, ela já está fazendo aquele estudo sequencial direitinho, e eu já pego assim outros estudos. Bom, eu trouxe hoje para vocês porque falar em reencarnação parece que é chover no molhado, mas não é não. É importantíssimo nós ficarmos atentos a esse tema, porque é a única doutrina que fala de reencarnação. Católica não fala, talvez lá para o lado do Oriente algumas falem, mas aqui no Brasil o protestante não, são contra, os católicos também não, morreu, acabou, vai para o céu ou vai para o inferno, e o espiritismo não. É um dos princípios da doutrina reencarnação, e hoje nós vamos estudar, né, o que é a reencarnação. A reencarnação é viver novamente num corpo físico. É fácil a gente entender isso aí, né? É uma oportunidade de aprendizado, como prova do amor de Deus para com todos os seus filhos. Realmente a reencarnação é essa demonstração de amor de Deus por cada um de nós. Só através da reencarnação se prova a justiça e a bondade de Deus, pois é a única explicação racional para todas as desigualdades sociais existentes no mundo. Se a gente não parar para pensar, nós realmente não vamos entender por que uns nascem na opulência, com família abastada, outros nascendo na penúria, cheios de dificuldades, outros nascendo com problemas sérios físicos, outros nascendo com saúde perfeita, estando aí somente para aproveitar as benesses do mundo. Então, se a gente parar para pensar, nós vamos ver que Deus seria injusto se não existisse a reencarnação. Então, a gente tem que olhar a reencarnação realmente como uma bondade de Deus para com os seus filhos. Como que nós vamos explicar o fato de crianças que morrem em tenridade, enquanto outros vivem quase 100 anos, outros filhos seus vivem quase 100 anos? Então, a gente tem que entender, parar para pensar que realmente existe alguma coisa aí que tem que nos chamar a atenção. É importante a gente atentar com cuidado, com raciocínio lógico, para não perdermos, né, esta chance, né? Na 347 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos: que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? E os espíritos responderam: o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Realmente, né? Mãe se prepara aquele período todo de gestação,
reencarnação, ansiando, né, para ver o seu filho, e ele nasce, poucos dias depois de nascido, desencarna. Então, realmente, isso aí, Kardec nos orienta, os espíritos nos explicam, que é mais uma provação para os pais, né? Porque ansiavam tanto e, de repente, aquele serzinho vai embora. E os pais ficam desolados, se sentindo assim as piores pessoas do planeta, né? Mais sofredoras do planeta. Então a gente observa que tudo tem uma causa, né? Como explicar os que nascem com saúde perfeita, enquanto outros nascem com deficiências grosseiras, né? Somente a reencarnação nos dá a chave desse mistério. Com as múltiplas experiências no corpo, temos a chance de adquirir e aprimorar conhecimentos que ainda nos faltam nos campos intelectual e moral, além de reatar as amizades com os nossos inimigos e reparar erros do passado. Então, ela serve para isso tudo, tá vendo? Para dar chance aos espíritos de virem reencarnar, passar pelo que tiver que passar, crescer espiritualmente, moralmente, porque nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui apenas para vivermos em brancas nuvens. Nós temos que aproveitar essa nossa estadia terrena, buscando nosso aprimoramento moral e intelectual, além de reatarmos amizades. Espíritos que nos foram antipáticos em outras existências, nessa existência eu vou fazer tudo para reatar a amizade com ele e procurarmos sermos amigos, sermos companheiros. Venha na nossa família como um filho, como um primo, como uma esposa, como um esposo, ou não. O importante somos nós reatarmos as amizades do passado. Agora, quais os tipos de reencarnação que nós poderíamos destacar nessa tarde, né? A compulsória, a proposta, a livre e acidental. Será que a minha foi o quê? Foi compulsória, foi proposta, foi livre ou foi acidental? Então, nós vamos estudar uma a uma agora. A compulsória. A compulsória, a reencarnação compulsória, é aquela em que acolhe o espírito sem prévia concordância dele e até mesmo seu conhecimento. Você vai reencarnar naquela família e pronto. Foi uma coisa imposta, né? E por sua índole própria dos espíritos, cujo grau de perturbação impede a análise clara da situação, ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. É uma imposição feita pela lei divina para atender os casos cuja recuperação exige longas expiações. Então, é aquela encarnação, realmente, você vai porque tem que ir. Se você teve consciência de poder escolher, né? Tudo bem. Agora, se não, aquilo é imposto a você. Você vai porque você tem necessidade de se reconciliar, de estar bem com aquela pessoa, de fazer, superar, né, as dificuldades de vidas passadas. A proposta. A reencarnação proposta é aquela que leva em consideração o livre-arbítrio relativo de que todos nós temos, né, de que dispõe o espírito. Mentores espirituais estudam, sem imposição, seu débito ou méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da próxima reencarnação, da próxima existência física, tendo em vista a liquidação ou diminuição de dívidas e possibilidades de progresso moral e intelectual.
vocês podem observar que em todas elas existe essa preocupação do desenvolvimento moral e intelectual. Então a gente observa que, seja ela qual for o tipo de reencarnação que nós estejamos vivenciando, é para buscarmos o nosso crescimento moral e intelectual. Não vamos mais perder tempo, vamos aproveitar cada dia. Quando nós abrirmos os nossos olhos pela manhã, graças a Deus ainda estou no corpo, que esse meu dia seja produtivo, que eu ganhe esse dia produzindo alguma coisa de útil em favor próprio ou de meus semelhantes. Então a gente tem que parar para pensar isso aí com a cabeça bem focada nesse desenvolvimento, nesse progresso moral ou intelectual. A livre. É aquela que é própria dos missionários. Nós estamos longe dela, né? Espíritos redimidos perante a lei divina ou próximos da redenção no plano terreno. São os que possuem ampla liberdade de escolha. Chegam ao plano material para o desempenho de tarefas elevadas, qualquer segmento do conhecimento humano, tanto nas ciências como na filosofia ou religião. Então nós temos, neste último aqui das reencarnações livres, um Sócrates, um Buda, um Krishna e o nosso Jesus de Nazaré. São espíritos que vêm com uma tarefa determinada pela espiritualidade de deixar marcas luminosas, marcas importantes aqui no planeta Terra. Pode ser aqui ou pode ser em outros orbes, não importa. Nós estamos falando na Terra porque nós estamos nela. Mas esses espíritos missionários, eles podem estar em vários pontos desse universo, dessa imensidão que existe aí fora, de planetas como a Terra, também recebendo espíritos buscando o seu crescimento. Então, a livre fica bem clara, que são espíritos mais preparados, mais evoluídos moralmente e também intelectualmente. E a acidental? A reencarnação acidental. Como que nós podemos falar dela, Há circunstâncias diversas que promovem diversas alterações no planejamento reencarnatório, que pode ocorrer sem o detalhamento necessário nos casos de reencarnações acidentais. A fecundação não estava prevista. Ocorre uma união sexual fortuita, o espírito que esteja próximo ao casal será atraído pelo óvulo fecundado. Mecanismos automáticos, por vezes incompreensíveis, encarregar-se-ão de propiciar lições de aprendizagem que o espírito, nessa circunstância, necessite. Nesses casos de uma reencarnação acidental, encaixam-se os reencarnantes oriundos de estupros e outros acidentes semelhantes. O suicídio é um exemplo do algo não planejado antes da reencarnação e que é uma forma de alterar o planejamento. Então, o suicídio se destaca aí bastante importante para a gente ler na questão 944 de O Livro dos Espíritos, que a gente vai ter uma ideia bem precisa sobre esse desencarne, porque ninguém está no planeta para partir pelo suicídio. Não existe um planejamento para isso.
é uma invigilância que o ser encarnado tem e que busca uma fuga da sua vida através do suicídio. É o pior ato que um ser encarnado pode ter com relação às leis de Deus. Então, é importante a gente estar vigilante, jamais pensar em tal ato. E vamos na questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Ele tem direito a querer cair fora daqui? Querer tirar a própria vida? E os espíritos respondem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão a esta lei. Então, ninguém tem o direito de buscar a fuga destas, esteja passando por qualquer coisa aí na Terra. Não vale a pena embarcar nessa do suicídio, em momento algum. E na 944A, pergunta também: o suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Na 945, o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Eu não quero mais viver, não. Eu só estou aqui para perturbar os outros, para sofrer, para passar por dificuldade. Eu não quero mais ficar aqui. E a depressão vai tomando conta e a pessoa mergulha nessa, né? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. E vai por aí afora. Que pensar do suicida, que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Que eles têm sempre uma desculpa para mergulhar nesse ato, né? E diz a resposta: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso, que na sua impiedade chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para me servir da sua linguagem, podem de fato favorecê-lo por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde, e de maneira mais cruel, o vazio de suas palavras. Então, em momento algum, esta é uma fuga correta. Em momento algum, ninguém tem que pensar nesse tipo de partida. E dando sequência, vamos lá. Em que momento a alma se une ao corpo? Qual é o momento que quando nós... Aí eu iria pôr o vídeo, porque eu trouxe um vídeo, mas não foi possível passar aqui para vocês. Vou ficar devendo, conforme diz ele, para a próxima. Olha só. Kardec pergunta, né? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, existe, né, a união do espírito com aquele corpo que está sendo gerado, mas ela só é completa depois que nasce. E eu vou na questão 344, aqui também do Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. E eles continuam. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais
até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa dos seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então, só se completa com o nascimento. Ninguém precisa ficar, vai ter o seu tempo. Por isso tem 9 meses de espera, né? As leis de Deus são perfeitas. Tudo vai acontecendo com o seu tempo, né? E quando chegarmos à perfeição? Nós nascemos, nós vivemos, nós estamos aqui na Terra. E quando chegarmos lá na frente com a perfeição, o que seremos? O que faremos? Aprendi tudo, me desenvolvi moralmente, e agora? Seremos encarregados de cumprir os desígnios de Deus, colaborando com a manutenção da ordem universal e transformando-nos em seus mensageiros nos mais diversos mundos habitados. Não significa que nós, quando atingirmos a perfeição, está lá longe, nós vamos ficar aqui, nós vamos dirigir aqui, nós vamos comandar aqui na Terra. Não, nós podemos ir para qualquer orbe desse universo infinito, né? O trabalho nunca acabará, pois a criação divina é incessante e há diversos mundos habitados. O trabalho nunca acabará, pois a criação divina é incessante, eu repeti, em faixa de evoluções diferentes. Os espíritos fazem parte do conjunto de inteligências que governam o universo, mas em termos de existência estão ligados a Deus. Assim como as folhas estão ligadas a uma árvore, né? Sempre que a gente vê uma folha, a gente procura, é de qual? É da mangueira? É da jabuticabeira? É da palmeira? Ela tem que estar ligada, uma folha está sempre vinculada, né, à sua árvore. Então, nós também, né, enquanto inteligências, nós somos criados por Deus para evoluirmos e para buscarmos o nosso crescimento através das reencarnações. Esse é o objetivo da reencarnação, que nós busquemos o nosso aperfeiçoamento intelectual e moral. Mas quantas encarnações tivemos ou ainda vamos ter? É uma pergunta também que vocês poderão fazer, como eu fiz ali, né? Não se pode precisar o número de encarnações que uma pessoa já teve, por isso depende do estado evolutivo em que se encontra o espírito. Uns evoluem mais rápidos por seu maior esforço, portanto, necessitam de passar menos número de vezes na matéria. Outros são mais lentos, permanecendo mais tempo no mundo de sofrimento. Nós não queremos isso para nós, né? Nós queremos melhorar, nós queremos ter vida tranquila, nós não queremos sentir dor, nós não queremos problemas. O que nós temos que fazer para isso? Nos esforçarmos, né, para tal, né? Tudo dependerá de nós. Quanto mais rápido progredirmos, moral e intelectualmente, menos encarnações teremos que sofrer. Quando tivermos alcançado todos os graus de evolução moral e intelectual, seremos espíritos puros. Um exemplo que nós temos assim bem marcante é do nosso Mestre Jesus. Ele veio à Terra, não é porque ele precisava reencarnar, ele já era um espírito de muita elevação. E ele veio aqui para fazer o quê? Para nos ajudar, para deixar neste planeta o seu evangelho de amor, que se nós o seguirmos conforme os seus ensinos,
estamos tranquilos, estamos superando qualquer dificuldade. Então, a gente tem que ter essa certeza que vai depender apenas de nós a evolução que nós queremos. Não adianta a gente achar que fulano é que tem obrigação. Não. Cada um de nós tem que buscar o seu crescimento dando os seus passos. Ninguém caminha por ninguém. Cada um é dono da sua vida. Eu já comentei aqui para vocês que nós somos únicos. Não existe outro Abel em qualquer parte do universo. Não existe uma Eliana, um Luiz, não importa. Vocês já observaram, ninguém é igual a ninguém. Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um tem que se esforçar para termos o mínimo possível, se é possível falar assim, de reencarnações ainda sujeitas a sofrimentos. Nós só vamos conseguir isso nos esforçando, e muito. Não é pouco não, porque nós somos espíritos ainda mais pro aroma do churrasco do que do perfume das flores. Observem isso. Zé Manel gostava de citar isso aí, né? Realmente, a gente gosta mais do aroma da carne, do churrasco, do que do perfume das flores. Então, a gente está mais materializado do que a gente imagina. Então, nós temos que nos liberar, né, desse homem velho aí que somos nós e buscarmos, né, o nosso crescimento, porque ele vai depender apenas de nós buscarmos esse nosso crescimento. É fácil? É muito difícil. É muito difícil, é muito complicado, mas nós fomos criados para isso. Nós fomos criados sem nenhum conhecimento, nada. Éramos uma folha em branco. E hoje nós já temos alguma bagagenzinha. Cada um de nós aqui nesse salão já temos alguma coisa realizada. Então, a gente tem que ver a grandeza desse Pai para cada um de nós. Nos criou únicos, somos filhos únicos de Deus e Ele quer o melhor para nós. Ele não nos criou para ficarmos sofrendo aqui na terra, para amargarmos dificuldades, dores e sofrimento. Não, Ele nos criou para a perfeição. Agora, esses caminhos que nós buscamos é que nos levam à dor e ao sofrimento. Já pararam para pensar nisso? Nós mesmos é que buscamos os problemas para cada um de nós. Não é Deus que manda, não. Ele não fica assim, hoje Eliana é que vai sofrer, hoje é você, hoje... Nada disso. Nós, pelo nosso proceder, é que vamos tropeçar ou não aqui na Terra. Então, a gente tem que ter essa consciência e bem dizer e agradecer a Deus a cada amanhecer. Meu Deus, eu voltei para o corpo, estou grata. Que esse meu dia seja produtivo, que eu consiga realizar alguma coisa em meu proveito e em proveito dos meus semelhantes. Aí sim, eu vou estar fazendo a minha parte aqui na Terra. Não estamos aqui apenas para curtir as benesses de uma praia, de um sol acolhedor ou de uma noite estrelada. Não, nós estamos aqui para entendermos as estrelas. Nós estamos aqui para nos entender. E se a gente ficar perdendo tempo, como é que vai ser, né? É o desenvolvimento intelectual. Aquele que está pesquisando seriamente lá nos seus laboratórios, ele está colaborando com Deus nas suas criações. Ele está curtindo aquilo ali, ele está pesquisando e ele vai
atingir aos seus objetivos se ele se dedicar àquilo ali que ele está fazendo com carinho e com amor, né? Mas olha só, voltamos às nossas perguntas. O espírito reencarna sempre no mesmo sexo? Vocês acham que se hoje eu estou no sexo feminino, eu vou ser sempre assim? Já pararam para pensar? Não. Pois nós, espíritos, necessitamos de vivenciar experiências específicas nos dois sexos, como aprendizado para o aprimoramento moral e intelectual. A escolha de cada sexo depende da prova ou expiação que se deve passar. Se eu vou vir para ser mãe, encaminhar crianças, eu venho no sexo feminino. E pai para a manutenção de uma casa, e até que hoje não é mais assim, estão os dois trabalhando, todos os dois portanto, mas cada um desempenhando a sua tarefa e deve desempenhar com amor, né? Também não é correto o pensamento de que a homossexualidade é produto da mudança de sexo do espírito antes da reencarnação. Quer dizer, eu sou sempre do sexo feminino. Se eu vou reencarnar como masculino, eu vou ser homossexual. Não é por aí. Cada um vai desempenhar a sua tarefa de acordo com as leis de Deus. Não tem nada a ver essa colocação que algumas pessoas gostam de colocar, né? Que isso aí é fruto, veio sempre como mulher. Não é isso. Cada um tem o seu livre-arbítrio e tem que usá-lo da melhor forma que achar aqui, né? Nessa escola que é a Terra. Voltando aqui, qual a diferença, portanto, entre prova e expiação? E aí eu volto aqui para o Livro dos Espíritos, né? Para a gente continuar aqui o nosso estudo, fazendo assim sempre um paralelo, né, com a questão do Livro dos Espíritos, porque é uma forma da gente estar estudando, certo? Na questão 258, está aqui. Vamos lá. A expiação, como o próprio nome diz, é um cumprimento de pena, é um resgate de débitos passados. Está normalmente, geralmente, ligada a existências anteriores. Eu errei muito, na próxima existência eu tenho que me ajustar com as leis de Deus. Se eu aprontei muito, se eu magoei muito, se eu fiz o que não devia, eu vou ter que me reajustar. As provas são situações em que o espírito será testado em sua capacidade de suportar as dificuldades de sair-se bem. Estará apto a subir mais um degrau na escada, rumo à perfeição. É como numa escola. O aluno assiste às aulas para ser testado com as provas em determinado tempo. Se aprendeu mesmo as lições, caso comporte-se inadequadamente, será punido com reprovação, sofrendo as consequências de seus atos. Quanto mais evoluído o espírito, menos expiação ele passa. Então, sempre que nós estivermos passando por dores, por sofrimentos, por dificuldades, vamos agradecer a Deus, pois é uma oportunidade de estarmos nos limpando, nos livrando das arestas de vida passada. Aprontamos no passado, nessa eu estou expiando, ou estou provando que eu já sou capaz de suportar as dificuldades, porque Deus quis assim, e eu aceito, e sem lastimarmos, né?
Então, vamos aqui, né? Na 258. No estado errante, é essa mesmo? Não, é 998. Essa daí é depois. Primeiro é a 998 que nós vamos ver. Meu livro está todo riscado, agora aqui não, né? Então... Eu estava no escritório e vim direto para cá. Bom, vamos lá, 998. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito. Somente a gente estando encarnada que a gente vai sofrer, né, as consequências do nosso passado. Ela se cumpre na existência corpórea. A resposta dos espíritos, olha bem. Através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então, a expiação normalmente ela ocorre quando encarnado, né? Ela se cumpre na existência corpórea através das provações, das dificuldades a que está o espírito submetido. E na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Quando libertos da matéria, nós também estamos passando por problemas. Então, o negócio é errar o menos possível para sofrer menos ainda, né? E na 999 diz o seguinte, pergunta Kardec. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Será que a gente merece? Né? Será que é por aí? O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Não tem escapatória. Errou, vai sofrer. Aprontou, vai colher o errado. Então, a gente tem que estar em alerta, a gente tem que estar esperto para isso aqui. Não é brincadeira, nós não estamos aqui para brincadeira, não. Nós estamos aqui para buscarmos o nosso crescimento moral e intelectual. Se estamos passando por provações, vamos agradecer a Deus com fé, com esperança. Eu vou vencer essa dificuldade, eu vou superar o problema. Seja qual for, seja físico ou seja moral. O importante é nós estarmos alerta, atentos para os desígnios de Deus. Não estamos passando por problemas à toa, não. Se estamos passando, é porque nós merecemos. Então, quanto mais buscarmos a nossa evolução espiritual, menos problema nós vamos passar aqui na Terra. Mas, espera lá, por que não nos lembramos então das nossas vidas passadas? Eu estou passando tanta dificuldade, mas por que eu não lembro disso? Olha só, o esquecimento temporário das vidas passadas é uma necessidade. Vocês já imaginaram como é que ia ser se a gente lembrasse de tudo? Ia ser um problema sério, né? Pois teríamos grandes conflitos ao nos depararmos com inimigos de outras vidas, dividindo conosco o mesmo teto, a mesma mesa. É uma bênção de Deus o esquecimento do passado, pois nos trariam grandes problemas, quanto mais evoluídos estivermos. Então, se a gente lembrar, eu aprontei, meu Deus, e eu ia ficar tão preocupada com aquela situação. Agora, o esquecimento, não. Se eu tenho qualquer tipo de sentimentos com relação a alguém, né, eu vou superar, vou deixar para lá, porque eu não lembro. Eu não fiz nada para ele, eu vou ficar livre, né? Nos lembraremos de acordo com a necessidade
parte do nosso passado. Aqui tem esse adendo aqui que é importante. Então a gente sabe que está com problema, a gente sente que está com problema e a gente tem que lembrar, meu Deus, eu tenho que saber, eu tenho que buscar por que eu estou tendo esse tipo de comportamento. E através do sono, aquilo vem, os sonhos, e eu vou lembrando devagarzinho e vou superando as minhas dificuldades e vou vencer esse sentimento que às vezes me invade, né? Estamos aqui, nos diz Kardec, para nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Olha que frase linda ditada por Kardec. Estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, nós nascemos, nós crescemos, nós precisamos fazer sempre a nossa parte. Nós não podemos mais lamentar o tempo perdido. Hoje nós temos que caminhar com passos firmes em busca da perfeição. Este é o grande chamamento que a doutrina espírita nos convoca. Estamos aqui para isso, para buscarmos o nosso crescimento. Nós, se observarmos, né, as crianças de hoje não são como as crianças lá de trás. Os antigos, bem mais antigos do que eu, falam muito disso, porque elas são mais espertas, elas estão mais atentas, elas estão mais ligadas, não apenas conectadas através da tecnologia, não. Elas estão ligadas a tudo. E estão tendo a grande chance do crescimento espiritual. Agora, se nós não as encaminharmos com braços, com mãos firmes, por esses caminhos aqui da Terra, nós estamos sendo omissos. Então é importante que sejamos pais ou mães, não importa, estejamos fazendo a nossa parte, porque são espíritos que chegam até nós para que nós encaminhemos aqui no planeta Terra. Dificuldades não vão faltar, porque somos espíritos ainda atrasados. Nós somos mais ligados, volto a dizer, ao churrasco do que ao perfume das flores. Então a gente tem que estar vigilantes. Todos nós temos que estar vigilantes e agradecidos a Deus pela grande oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui na Terra, né? Então vamos sempre fazer a nossa parte, buscando sempre o nosso aprimoramento espiritual. Não, na 1000, eu vou ler primeiro a 1000, depois a 1001. Vamos lá. Podemos, desde esta vida, resgatar as nossas faltas? E os espíritos respondem que sim, vocês podem, nós podemos resgatar as nossas faltas, reparando-as. Se nós erramos, vamos ter que reparar, né? Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris, ou por meio de doações de pós-morte, quando de nada mais necessitais. Deixar um testamento, vou doar tudo depois que eu morrer. É esse caso aqui, tá vendo? Ou por meio de doações pós-morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o silício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum
se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que serve, como justificação, restituir após a morte os bens mal adquiridos que foram desfrutados em vida e que já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que cometeu para outro continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Então a gente observa que Kardec não deixou passar nada. Tudo que a gente quer saber, a gente vai encontrar aqui no Livro dos Espíritos e nas outras obras, que são a sequência do estudo dessa base, que é o Livro dos Espíritos. Aqui nós encontramos tudo, e ali a sequência dos estudos. Então a gente observa que nós podemos resgatar sim, mas tem que saber como. Não adianta a gente querer passar pelas dificuldades e se livrar dela. Não. A gente tem que passar com consciência, dando importância a cada tropeço que tivermos como uma oportunidade de crescimento, fazendo sempre a nossa parte. E na 1001 diz o seguinte: não há mérito nenhum em se assegurar após a morte um emprego útil para os bens que deixamos. Olha só que interessante essa pergunta. Nenhum mérito não é bem o termo. Isso vale sempre mais do que nada. Mas o mal é aquele que dá ao morrer, geralmente, é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem lhes haver provado as penas. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Quando a gente ajuda alguém, a uma pessoa, ou lá em situação for, nós recebemos de volta a alegria daquilo, o prazer de ter doado. Então, é importante a gente observar isso aí, as vibrações que vêm de encontro a nós. Quando nós colaboramos na campanha do quilo que passa nas nossas portas, nós recebemos as vibrações, né, daquele que está lá buscando o auxílio para aquela casa. Então, a gente tem que observar que nós estamos sempre recebendo. Então, essa doação é sempre um gesto de amor, né? Mas há sempre egoísmo a dizer ao homem: o que dás, tiras dos teus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar, sob o pretexto das suas necessidades e das suas exigências da sua posição. Ah, lastimais aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves gozos do homem. Deus submeteu à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Quis dar-lhe em compensação a ventura da generosidade de que ele pode gozar neste mundo. Então, quando a gente faz uma doação, quando ajuda, a gente recebe mais do que se dá, né? O que se deve fazer àquele que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha? Então a gente tem que observar, sim, que nós vamos ter tantas chances quantas nós precisarmos para crescermos, para evoluirmos. Mas elas serão menores na medida que nós nos esforçarmos. Nós temos que nos esforçar para isso.
Não vamos esperar os outros fazerem a parte. Vamos fazer a nossa parte, buscando realmente o nosso crescimento espiritual, né? Nós agradecemos a presença de vocês, que a gente possa realmente buscar, através dessa doutrina, as bases para o nosso crescimento. Vamos sim buscarmos, nos esforçarmos, fazermos a nossa parte. Só depende da gente. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém. Vamos buscar esse crescimento através de um esforço. Esforço é difícil. Não é fácil, não. Não estou falando que é fácil, é muito difícil. Mas todos nós temos esse potencial. Nós somos filhos amados de Deus, criados para a perfeição. E nós precisamos nos esforçar para isso. Que Deus possa nos abençoar em mais essa tarefa e que possamos sempre aqui estarmos, buscando através da doutrina espírita as bases para caminharmos com passos firmes pelos caminhos tortuosos desse mundo. Muita paz para você.